Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. É um prazer ter você aqui. A Mayumi, para quem não sabe, ela fez residência de ginecologia no Hospital das Clínicas e eu tive o imenso prazer de ser o professor dela, né, na parte da ginecologia oncológica. E eu queria que você se apresentasse aí, Mayumi. Obrigada, doutora Alex. Ali nós atendíamos pacientes oncológicas, né, fragilizadas, e toda sua empatia ali naquele momento, dando toda a atenção que às vezes elas precisavam ali desabafar, falar uma palavra. E isso foi assim uma das maiores coisas que eu trouxe assim para minha realidade hoje, ouvir. Então, isso é uma coisa que com certeza o senhor influenciou. E hoje em dia aqui eu foquei muito na ginecologia, na parte principalmente voltada à mulher dos seus 40 a mais, né, iniciando ali uma transição menopausal e uma paciente pós-menopáusica. E, em geral, também eu tenho focado em terapias de não hormonais também, para recuperar a vida dessa paciente no sentido de questões urogenitais. Então, tem um arsenal que envolve tanto a questão hormonal e a questão também não hormonal. Nossa, e é muito interessante porque a vida da mulher, né, ela é marcada por várias fases e a gente vai falar hoje da menopausa. Então, eu queria, para introduzir, Mayumi, você falar para a gente aqui as fases da vida da mulher até chegar na menopausa e na pós-menopausa, para todo mundo se situar aqui, para a gente depois focar um pouco mais na menopausa. Tudo começa, né, assim, quando a mulher é considerada, faz a transição da infância, sua adolescência, então sua idade fértil, que a gente chama de menarquia. Então, quando ela começa a ciclar, e esses ciclos começam a entrar em falência por conta da falência ovariana, esses ciclos começam a acabar, ela passa então numa transição menopausal que a gente chama de climatério, e finalmente a menopausa, que é a data da última menstruação, que é a parada do funcionamento ovariano ali, e o pós-menopausa, que são aí os próximos 10 anos dessa data. Uhum. Então, Mayumi, a mulher, ela passa por um período reprodutivo que ela vai ter, né, as mulheres que desejam engravidar ou que vão ter seus bebês. Depois, com 40 anos, a função hormonal começa a cair naturalmente. Chega em torno dos 50 anos, existe a última menstruação e, normalmente, a menopausa ela vai caracterizar 12 meses em que ocorreu a última menstruação, não é isso? Exatamente. E, Mayumi, então, focando aí, né, nessas faixa etárias que a gente falou por último, naturalmente, eu queria que você passasse para nós nos 40 anos, nos 50 e nos 60 anos. Inclusive, gente, a Mayumi, eu estava lendo aqui que ela me mandou o material da clínica dela, que ela chamou de método menos pausa. E aí eu queria que você explicasse o seu método que você
resumiu ali, né, que são, na verdade, um conjunto de terapias mais importantes para o tratamento da menopausa. E, dando essa introdução, como que cada faixa etária, né, então, dos 40 anos, dos 50 e dos 60 anos, a gente vai entender como é que esse corpo dessa mulher vai transformar e o que que a gente vai ter que fazer para fazer com que essa mulher tenha qualidade de vida e seja respeitada nas suas vontades, nos seus sintomas, e que isso tudo devolva para ela atividade sexual, se assim ela quiser, conforto, o fato de dormir melhor, a prevenção de doenças. E aí eu queria te perguntar isso para a gente começar a entender mais aqui. Eu quis nomear, né? Porque é muito importante a gente conseguir se identificar com uma situação e eu quis nomear com menos pausa, porque a vida da mulher é marcada por algumas pausas, né? Nós pausamos um pouquinho da nossa vida quando a gente engravida, nós pausamos um pouquinho da nossa vida quando a gente vira mãe, nós pausamos um pouquinho da nossa vida e assim por diante, e a menopausa, querendo ou não, é também uma transição para outras pausas na nossa vida. Isso é normal, natural, o envelhecimento é esperado. O que eu acredito, pessoalmente falando, é que esse envelhecimento ele tem que ser respeitado e direcionado com seriedade, com respeito a essa paciente e consciência, né? Que não se coloque todo mundo no mesmo balaio, porque nós somos muito diferentes, as mulheres são únicas entre si e nós temos necessidades diferentes. Hoje em dia, uma mulher de 40 anos hoje, ela tem um comportamento social, sexual e, enfim, muito diferente de uma mulher de 40 anos há 20, 30 anos atrás, na época que a gente estava nascendo. Então, Aham. é totalmente diferente. Uma mulher de 40 anos hoje, ela é outra mulher do que era há 30, 40 anos atrás. Uma mulher de 50 também. Então, infelizmente, a gente não teve uma grande evolução que acompanhou a evolução feminina no mundo de hoje, dentro da medicina. Hoje em dia, ainda a gente está falando de novidades em algo relacionado à terapia hormonal, em tecnologia, que, sinceramente, eu fico pensando, poxa, por que que isso está surgindo agora, sendo que a mulher já está revolucionando o mercado, revolucionando seu comportamento há pelo menos uns 20 anos? Tudo bem, graças a Deus a gente tem, mas como é um atraso, né? Que o desenvolvimento feminino hoje, junto com todo o mercado que está tentando acompanhar essa mulher. Então, identificar que essa mulher ela tem necessidades diferentes. Uma mulher de 40 anos hoje, entrando num processo de envelhecimento natural, ela não vai aceitar, por exemplo, ter pouca energia para trabalhar, ela não vai ficar satisfeita com a queda da sua libido, ela não vai ficar satisfeita com uma queda, dificuldade de manter massa magra, ela vai ficar incomodada. Uma mulher que entra na menopausa, o fogacho, o calor, é o sintoma que é mais falado, mas a gente pode listar aqui quantos sintomas ruins e que debilitam essa mulher. O sono é algo que começa a ficar muito ruim, muito presente nas queixas dessa mulher por volta dos 50 anos. A falta de disposição. Tem mulher que abre quadro depressivo. As mulheres com menopausadas, estatisticamente, elas acabam tendo mesmo chance de infartar, né? Que os homens nessa faixa etária, sendo que antes da menopausa elas infartam menos. Então, a saída do estrogênio na vida delas colocam elas no patamar de comorbidade. Uhum. E isso é algo que a gente tem que entender, que não, a gente não está tratando fogacho, a gente está prevenindo doença. Né? Uma mulher que não faz uma reposição hormonal adequada na época que necessita, aos 80, se ela cair e machucar o quadril, em um ano, metade delas tem complicação, tem chance de morrer por conta de uma fratura de quadril. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento. Nós não estamos tratando fogachos, nós não estamos tratando libido, nós estamos tratando um global. E acho que é por isso que eu quis definir essas etapas, marcar bem essas etapas, as necessidades de atenção dessas etapas e chamar de menopausa, porque eu acho que não é justo que a gente aceite a pausa. Aham.
Nossa, que interessante. E o que você fala é baseado, né, no controle da mulher. A mulher, ela precisa de alguém para ver isso tudo. A gente pensa no ginecologista, talvez, na fase em que a mulher tem os bebês, né, o obstetra, o ginecologista naquela fase da reprodutiva da mulher, em que ele está também colhendo preventivo, algumas queixas que podem surgir durante a vida sexual da mulher, infecções que podem acontecer. Nessa transição, ele começa a olhar de uma maneira mais global. Eu não sei como comparar, eu acho que não é uma comparação que eu quero fazer. Eu só quero dizer assim, vai mudando um pouco o foco, igual você falou, conforme vai passando a idade. Esse cuidado, ele vai ter, igual você falou, influência em todos os sentidos. Então, hoje a gente vem falar aqui de menopausa, daqui a pouco a gente vai entrar no tratamento da menopausa, né? E depois a gente vai fazer o link com o caso do câncer ginecológico, porque existe um medo, um pouco de tabu também com relação à menopausa. Pode existir até o medo das mulheres acharem que é a menopausa a causa de todos os problemas dela, inclusive dos oncológicos. Mas a gente tem que lembrar que, igual você estava falando, é um conjunto de coisas que a mulher teve na vida. Por exemplo, se ela fuma, tem hábito de beber em excesso, há questões de obesidade, falta de exercício físico, né, sedentarismo, má alimentação, algumas alterações com relação ao nível de estresse, né, de sono, do dia a dia da mulher, que são justamente vários fatores de risco que, quando somados, eles vão gerar um câncer, por exemplo. E o câncer, ele nada mais é do que a junção de uma predisposição genética que a pessoa pode ter, ou hereditária, ou uma predisposição ainda não identificada. A maioria dos casos de câncer não são, na verdade, hereditários, né? 90% deles são esporádicos, quer dizer, que eles são decorrentes de uma fusão do ambiente que a pessoa viveu, dos seus hábitos e também um pouco da genética, e aí isso vai desenvolver o câncer. E quando vai passando a idade, a mulher vai ficando mais velha, assim como o homem, sim, de fato, é quando pode aparecer o câncer. Tudo vai ser pesado, né, fazendo risco e benefício, mas a gente também tem que lembrar que um fator único, por exemplo, o fato da mulher estar fazendo terapia hormonal, não é esse o risco dela maior de ter o câncer. Talvez o risco maior seria de manter maus hábitos, de manter, né, atividades psicológicas ou ruins, né, ou algum estresse contínuo, a obesidade, que é um problema de saúde pública. Então, isso tudo que a Mayumi está falando é um cuidado global, né, Mayumi? Então, eu queria que você falasse aí dos três pilares aí que você citou lá, né, naquele manual que você me mandou, Sim. da terapia da menopausa aí, qual o objetivo, para quem que a gente vai indicar. Inclusive, eu estava, quando o senhor falou sobre os hábitos de vida, eu até lembrei que o câncer de mama, né, ele tem uma correlação muito importante com pacientes que têm síndrome metabólica, que é a paciente associada com as alterações de insulina, né, resistência insulínica e alteração de peso, para ver como o mau hábito acaba estragando todo um processo que você pode trabalhar, fazendo uma reposição bacana e tudo, mas o mau hábito é algo que é muito pesado, né, para determinar o futuro dessa paciente no sentido oncológico, né? E também tem uma associação, esses maus hábitos com, além da idade, câncer também de trato gastrointestinal. Então, eu tava aqui, enquanto o senhor tava falando, realmente, essa questão do hábito, do estilo de vida, ele tem um fator muito mais agressivo do que até mesmo a gente pensar em algo familiar, né? Uhum, com certeza.
Então, por isso que quando eu digo que a reposição hormonal, as pessoas acabam colocando todas as fichas em cima de uma reposição hormonal, ou então, tanto para o lado positivo, esperando que essa reposição seja o fator determinante para evitar todas as coisas ruins, e também pro lado negativo, achando que a reposição hormonal é uma grande vilã, ela é um perigo, ela pode causar câncer. Então, esquecem que não controlar o peso, não comer bem, não se exercitar, é muito mais perigoso. E acabam culpabilizando só um lado, ou então apostando todas as suas fichas numa reposição e esquecem que dieta e exercício físico é extremamente importante. Extremamente importante. Então, eu até brinco assim com as minhas pacientes e falo: olha, eu vou ligar e vou perguntar se você foi na academia. Eu vou fazer a receita, mas eu vou ligar e perguntar: você marcou já a sua academia? Você já foi Uhum. na Nutri? Porque não adianta você esperar de mim que eu te dê 100% do seu tratamento com uma receita de reposição hormonal. Porque não é assim. Independente da faixa etária, 40, 50, 60, climatério, menopausa, pós-menopausa, o controle de todas as outras coisas é extremamente importante. Ele vira uma balança. Então, Uhum. tanto hábitos, o tabagismo, o estresse, consumo de álcool, alimentos embutidos, má alimentação. Uhum. Então, tudo isso é muito importante, né? Com certeza. E somado a isso, né, quando uma mulher faz uma reposição hormonal, existe também um acompanhamento com relação não só à saúde da mulher, mas também o lado também de vigiar, fazer os exames de rastreamento do câncer. Então, os exames de rastreamento do câncer, eles existem para diagnosticar o câncer no início, diagnosticar o câncer numa fase em que ele não tem sintomas, em que ele não pode ser notado no corpo. Então, para isso existem os exames de rastreamento. O câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres, então é o mais temido. Existem inúmeros trabalhos, né, Mayumi, com relação à segurança, à terapia hormonal no câncer de mama, já que o câncer de mama tem uma relação direta com receptores hormonais, com estímulo hormonal. Então, toda mulher, a partir dos 40 anos, ela precisa fazer o exame clínico da mama anualmente e a mamografia. Aquelas mulheres que têm alguma predisposição genética, parentes de primeiro grau, mãe, prima, mãe, filha, irmãs, principalmente com câncer de mama, câncer de ovário, elas precisam realmente começar mais cedo, normalmente aos 30 ou até 10 anos antes da parente mais nova que teve o câncer. Então essas pacientes, elas continuam, né, elas precisam fazer o acompanhamento e fazendo o acompanhamento do jeitinho certo com relação ao câncer de mama, é possível sim indicar a terapia hormonal. Nos casos em que existe um diagnóstico confirmado de câncer de mama ou um nódulo suspeito, normalmente, até que esse nódulo seja elucidado, né, a terapia não vai ser indicada. E aí eu queria perguntar para você, Mayumi, no seu consultório, é comum dos pacientes ficarem com medo da terapia hormonal ou não? O que você vê aí as pacientes, quais são os maiores medos dela com relação ao câncer de mama e ao câncer ginecológico? Você nota alguma coisa no seu consultório? No consultório, geralmente, eu atendo uma faixa etária realmente mais para 40, menopausa, e é uma fala frequente. Doutora, câncer e hormônio. Uhum, Hormônio da câncer? Hormônio da câncer de mama? E engraçado, porque é uma fala que tem mais medo do que razão, do que não tá mais no campo do medo de algo irracional do que algo mais racional. Quando você começa a perguntar para a maioria das pacientes,
fatores de risco, igual o senhor listou, das pacientes que têm parentes de primeiro grau com histórico de CA, de mama na família, né? Ali a irmã teve, a mãe também, a avó e a tia, a irmã, a prima. Quando você começa a listar isso, você, tudo bem, racionalmente falando, vamos lá. Você é uma candidata para a terapia de reposição hormonal clássica? Não seria, basicamente. Mas quando você vê quando a paciente fala que tem medo da reposição hormonal por conta do câncer de mama e pergunta a ela, mas você teve um caso ou na sua família teve algum? Não, não tive. E aí você vai esmiuçando, querendo entender. É um medo realmente mais pro lado do campo irracional mesmo. É mais o sentimento. Quando você vai conversando com a paciente, ela vai entendendo que aquele medo não tem uma justificativa, mais tranquilo de lidar com a reposição. Eu sempre priorizo que a paciente aceite, né, a reposição, mas não, como que eu posso dizer, não coloco como taxativo. Uhum. Você é obrigada a fazer. Se você não fizer, você vai ter isso. Não é assim, né? A gente acaba entendendo, porque nem sempre precisa de uma justificativa no campo racional para a paciente decidir uma reposição ou não. Então, às vezes, elas têm esse medo por conta de ser uma doença muito falada. O câncer de mama tem vários estigmas, né? Então, eu entendo bem que as pacientes cheguem com essa fala e com este medo. E é comum, sim. Todas as pacientes que sentam aqui para fazer uma terapia ou fazer troca de protocolo de terapia de reposição hormonal ou avaliar dose, perguntam. E às vezes em mais de uma consulta mesmo a paciente pergunta novamente. Então o câncer de mama é algo que ainda é muito cheio de medos mesmo, envolve muito medo para as pacientes. Com certeza. E também hoje a gente tem calculadoras de risco, né, por exemplo, do câncer de mama, em que você coloca lá a idade da mulher, você coloca a paridade, se teve filhos ou não, se tem parentes de primeiro grau com câncer de mama, quantos tem, a idade da menopausa, né, com quantos anos a mulher entrou na menopausa, por exemplo, e se fuma, a raça, primeira menstruação muito cedo. Então, são alguns dos critérios de risco que, quando somados numa calculadora, né, um algoritmo, ele vai dar o risco dos próximos 5 anos dessa paciente ter, né, aproximadamente, um câncer de mama. Então, existe hoje, então, tecnologia para calcular esse risco e, junto com o paciente, com a paciente, decidir. Porque o fato é que qualquer tipo de tratamento, hormonal ou não hormonal, nesse campo da mulher, ele precisa de um acompanhamento. Então, toda vez que a mulher retorna para uma consulta médica, ela vai passar por um exame físico, né, vai colher o preventivo, se ainda for a idade, né, a preventiva até os 64 anos é recomendado, vai fazer o exame físico da mama, vai perguntar das queixas. As queixas elas podem mudar com o passar dos anos. Então, existe sempre uma transformação na vida da mulher com relação à necessidade, né, Mayumi? E aí sempre vai pesando, né? E igual você falou, vai mudando, né? Vai modificando conforme a necessidade. Não é isso? Mesmo, exatamente. Conforme E os aí anos passam, a gente vai avaliando. E o tempo para que é necessário fazer esse acompanhamento? O que você diria assim para aquela mulher que entrou na menopausa, aí já tem aí um tempo, 5 ou 10 anos, está com 60 anos, por algum motivo ainda não se ligou nesse tratamento ou não pensou ainda em se cuidar? Tem chance ainda para ela? Ela pode pensar aí que ela pode se cuidar? Como é que é isso? Sim,
como a gente estava conversando, nem sempre a gente vai se basear em cima de um tratamento hormonal padronizado. Na verdade, não é padronizado, né? Aquela paciente com determinada queixa, aquela que pode ou não, a dose, paciente com útero ou sem útero. Então, essas coisas se modificam dentro até mesmo daquela mesma paciente ao longo dos anos. Então, obviamente, entre uma paciente e outra vai ser diferente também. Então, uma paciente que passou do tempo que a gente chama habitualmente de janela de oportunidade, que são os 10 anos após a data da menstruação, da última menstruação. Então, por exemplo, nós temos uma média de menopausa no Brasil de 50 a 51 anos. Essa paciente passou da janela de oportunidade, chegou ao que? Aos seus 60 anos, com uma comorbidade ou outra, vamos supor o que é mais comum, né, doutor Alex? A hipertensão e o diabetes. Uma paciente hipertensa diabética, não sobrepeso, sem outros fatores, sem outras comorbidades, sem um histórico familiar positivo, sem hábitos de tabagismo ou bebida. Então, essa paciente fala assim, poxa, tem jeito para mim? Então, eu sempre Uhum. falo assim, tem jeito para tudo. É verdade. Porque nós não estamos aqui só falando de hormônio, nós estamos falando de todo o resto. Então, a Uhum. senhora tá malhando? Já entrou na academia? Procurou um personal bacana? Uhum. Tá fazendo dieta bacana? Tá se Uhum. suplementando as outras coisas, polivitamínicos, coisas que são necessárias dependendo da idade. A gente sabe que o intestino também envelhece, então você acaba tendo uma absorção inadequada com o tempo. Tá tudo certo com as outras coisas? Então vamos aqui ver. Respira, calma. Hormônio entra aqui? E qual? Então, Uhum. geralmente, essas pacientes, depois pós-menopausadas, elas perderam uma janela de oportunidade para prevenção de risco cardiovascular, por exemplo. Então, a falta daquele estrogênio naquele momento, ele vai ser oportuno depois da janela de oportunidade? Talvez não. Isso tem que ser bem avaliado. Talvez não. Mas e para a Uhum. questão óssea? E para a Uhum. questão da prevenção da sarcopenia? A gente não falou que uma paciente de 80 que não fez uma reposição adequada, se ela cair e fraturar um fêmur, em um ano ela tem 50% de chance de morte? Então, é para isso não acontecer. Então, não é Uhum. que não tem jeito. Então, vamos sentar, vamos pensar, vamos avaliar, vamos fazer algum tipo de hormônio que vise a prevenção da sarcopenia. Tem estudos e mais estudos falando, por exemplo, de oxandrolona. Uhum. Testosterona é um hormônio bioidêntico que pode ser avaliado também nesse caso. Com, Uhum. lógico, tem estudo para isso. A gente tem que sentar, pensar, pesquisar, ler, se informar o suficiente e oferecer algo com segurança. Mas falar que não tem jeito é algo. É muito forte falar dessa forma, né? Não tem jeito. Sempre vai ter jeito, vai sempre ter algo a se fazer. Muito legal. E entrando um pouco na parte desse medo, né, que a gente estava falando das mulheres com relação ao câncer, no período em que a mulher está chegando próximo à menopausa, principalmente aí 8 anos antes ou 10 anos antes, em que os hormônios vão caindo, a menstruação ela vai ficando mais irregular. É comum alguns escapes de sangramento, o período menstrual ficar um pouco mais longo, normalmente 28 dias, 35 dias, mas vai ficando mais longo. A coisa mais importante para a paciente é ela conhecer seu corpo e estar sendo acompanhada por um médico. Uma coisa é ela tá com essas alterações todas no corpo sem saber do que é. Então, às vezes as mulheres ficam preocupadas por estar passando alguns sintomas, alguma alteração de sono, os calorões que a gente falou, a síndrome urogenital, que ela pode começar a perder urina, pode ter alguma ardência na vagina, infecção urinária de repetição, ou pode começar a ter dificuldade de ter relação sexual por dor, né? A vagina vai ficando mais fininha, a vulva. Uma série de sintomas e alterações que ocorrem nesse período e que o médico, né, a doutora Mayumi, por exemplo, ela vai ajudar essa mulher a interpretar esses sintomas. E se no meio desses sintomas surgir alguma coisa suspeita para câncer, no caso do tema de hoje, câncer ginecológico, o médico vai, né, a doutora Mayumi, por exemplo, vai saber
identificar. Por exemplo, uma mulher que já entrou na menopausa, que já não menstrua mais, ela provavelmente, né, normalmente não vai ter mais sangramento. Então, se ela tem um sangramento e ela está sendo acompanhada, rapidamente ela vai procurar um médico. Então, a gente falou um pouquinho do câncer de mama, e aí agora eu vou falar um pouco do câncer de endométrio, que é um tipo de câncer que está crescendo no Brasil, principalmente por causa do aumento das taxas de obesidade. É um tipo de câncer muito ligado à obesidade, porque existe uma produção em excesso de estrogênios, que é o hormônio feminino, fora, né, dos ovários, né, no caso pelo tecido gorduroso, e esse estrogênio ele vai estimular o útero, essas células do endométrio, que é as células de revestimento da cavidade uterina, a se proliferar. E essa proliferação em excesso pode acarretar no desenvolvimento de um câncer. Então, a gente está falando de um câncer, que é o câncer de endométrio, que é um tipo de câncer que é altamente curável. Então, as mulheres que são diagnosticadas no início, no estágio aumento 1, têm a chance de cura que supera 90%. E justamente por, na maioria das vezes, em cerca de 80% das vezes, essas mulheres são diagnosticadas depois que já entraram na menopausa, que já tiveram sua última menstruação, ela tem um sangramento e logo procura, né, o ginecologista. E aí ele vai fazer um ultrassom, normalmente, transvaginal, vai constatar essa alteração e, tendo alguma alteração do endométrio, que isso é visto pelo ultrassonografista, e aí pode fazer uma biópsia, uma esteroscopia, que é um exame que olha dentro da cavidade uterina. O câncer de endométrio, então, é um tipo de câncer que muitas vezes é diagnosticado dessa maneira, mas que em 20% dos casos ele pode ser diagnosticado na época em torno de 45 anos, que é uma fase que a mulher ainda menstrua. Então, nessa fase, né, então por isso é importante o acompanhamento do ginecologista, que ele vai ajudar a interpretar essas minúcias, né, de alterações do ciclo menstrual da mulher e interpretar, não, esse sangramento aqui está demais, tem alguma coisa aqui alterada. Né? Então, de vez em quando, eu recebo algumas pacientes nessa fase em que normalmente é difícil de fazer o diagnóstico, porque como a paciente ainda menstrua, e o que acontece é um ciclo, um sangramento uterino desordenado, né? Às vezes o médico que não suspeita da possibilidade de câncer tem alguma dificuldade do diagnóstico. E aí eu queria que você falasse, né, se você tem alguma caso assim que você já viu sobre isso e sobre os sangramentos anormais nessa fase aí e como é que você vai manejando aí com essas mulheres. Esse sangramento é anormal que ocorre após a data da última menstruação, após a menopausa, independente se a paciente está ou não em vigilância de terapia de reposição hormonal, é um sangramento de alerta, é um sinal. É comum o paciente com terapia de reposição hormonal ter algum sangramento durante um ajuste de dose, durante uma adequação ou troca de dosagem, troca de via? Sim, pode acontecer. Mas o médico que faz o acompanhamento tem que estar extremamente atento, conseguir fazer a vigilância desse endométrio nos próximos meses, né? Avaliar outras coisas envolvidas, sangramentos atípicos, que são volumosos, de repente acabam, param, depois volta volumoso, de repente acaba, para, ou aqueles sangramentos de 40 dias, pouquinhos, mas que persistem. Então, coisas muito fora do padrão, mesmo sabendo que é possível que exista, tem que ser sim avaliado. Tem que ficar de olho bem aberto mesmo. Pós-menopausa, nenhuma mulher deve sangrar. Se sangrou, tem que ser investigado. E assim como o doutor Alex falou, a investigação vai depender muito de onde essa paciente vai ser encaminhada para a investigação, né? Em geral, no consultório, além da ultrassonografia, que faz o exame de imagem para você ver dentro do útero, se a parte interna do útero, que a gente chama de endométrio, está espessada, se tem alguma imagem, pólipos ou até mesmo abalamentos por conta de mioma, pode alterar a estrutura da cavidade e causar sangramentos anormais.
que são coisas benignas, você só terá certeza mesmo depois de um exame depois de uma biópsia, por exemplo, depois da coleta de um fragmento e enviado para análise para avaliar se realmente aquele tecido interno, se aquele endométrio, ele tem característica benigna ou maligna, né? E para fazer isso, você precisa geralmente de um exame específico. É possível fazer isso com curetagem de um modo mais rápido, mas também, aliás, o ideal, né, o padrão ouro que a gente considera hoje é a esteroscopia, né, com biópsia dirigida, que você consegue fazer toda a panorâmica visual do útero e fazer a coleta daquela região que visualmente tem uma alteração. Ano passado, em 2021, eu fiquei 9 meses fazendo a pós-graduação de esteroscopia em Belo Horizonte. Nós tínhamos um ambulatório de esteroscopia somente ambulatorial. A gente entrava, avaliava diretamente a cavidade uterina e fazia biópsia somente das pacientes que tivessem indicação ali no momento. Mas, em geral, a maioria das pacientes, elas tinham sangramento pós-menopausal por pólipo, por espessamentos que davam sem atipias. No entanto, o que era mais triste, os pacientes que já estavam na menopausa há 20, 30 anos, pacientes de 80, de 70 e pouquinhos, começaram a sangrar e não deram importância. Ficaram quase um ano para fazer o exame, né? Ou até mesmo por uma questão de logística de conseguir o exame. E eram pacientes com as alterações visuais, né? A gente consegue graduar as alterações visuais. Eram pacientes que visualmente você conseguia definir. Isso parece um câncer. E eram pacientes com 30 anos de pós-menopausa. Pacientes com bom tempo pós-menopausa. A maioria dos casos que a gente pegou ali no nosso ambulatório. Então, eu fiquei mais impressionada, porque na nossa época, da doutora Alex, os casos que a gente participou mais, eu lembro de pacientes um pouco mais jovens. Tivemos casos de pacientes mais velhos, mas os nossos casos cirúrgicos foram de pacientes mais jovens, por 60, 50. E eu falei, Essa nossa... faixa etária. Essa faixa etária é mais comum. Tem uma tendência para ser cada vez mais jovem, infelizmente, muito por conta da obesidade, né, do estilo de vida que está se cada vez mais, né, a nulliparidade, a mulher que não tem filhos ou deixa para ter filhos mais tardiamente, né? Então, não é para assustar, mas é o que a doutora Mayumi falou. Quem tem acesso à saúde, ao serviço de saúde, comumente o médico vai conseguir, que está acompanhando, aquela paciente que acompanha direitinho, dificilmente vai se deparar com câncer de endométrio, por exemplo, avançado de uma hora para outra. Muito difícil. Ah, doutor Alex, pode acontecer? Pode acontecer. Mas é algo que não depende de nós. A maior parte da profilaxia, de como se evita o câncer, tem a ver com o que a gente já falou, com hábitos de vida, inclusive também ter um médico que te acompanha, que te ajuda a trilhar um caminho mais ameno, né? Um caminho de saúde, um caminho de acompanhamento. Sempre a gente vai conseguir diagnosticar o câncer mais precocemente. Outro câncer que surge nessa época, que está relacionado com a idade, é o câncer de ovário, que é mais comum na mulher de 50 até os 79 anos. Esse é um tipo de câncer que hoje não existe um exame de rastreamento, igual uma mamografia, ultrassom, que consiga diagnosticar esse câncer de uma maneira precoce ou de uma maneira ainda inicial, em que você possa fazer algum exame em massa em todas as mulheres e assim você prevenir o câncer. Não. A forma de diagnosticar precocemente ou em uma fase menos pior, vamos dizer assim, é informando as pacientes
dos sintomas da doença. Então, um câncer de ovário, em 70% dos casos, ele é diagnosticado já avançado, infelizmente, e desses casos, 90% das mulheres, elas sentem alguns sintomas de inchaço na barriga, dificuldade de se alimentar, emagrecimento, fadiga e inchaço na barriga, dificuldade para fazer xixi, às vezes a bexiga pode perder a capacidade de armazenamento e ficar fazendo xixi toda hora. Então, é um tipo de câncer que pode acontecer, né, na fase que a mulher já entrou na menopausa. Normalmente está ligado à idade, está ligado à mulher que não teve filhos, ou que teve uma menopausa tardia, ou que começou a ter os ciclos menstruais muito jovenzinha, antes dos 12 anos, principalmente. A terapia de reposição hormonal, ela, dependendo do tipo, pode aumentar o risco de câncer de ovário, mas conforme a doutora Mayumi estava falando, tudo a gente faz é pesar o risco-benefício daquela paciente. Então, por exemplo, o câncer de ovário especificamente, ele está mais ligado às neoplasias de origem hereditária, né, as síndromes genéticas, em 25% das vezes. Então, toda mulher que teve algum parente que teve câncer de ovário, a gente tem que ficar mais atento, sim, e se identificar uma alteração genética, por exemplo, o tão falado BRCA1, BRCA2, a gente vai ter que ter mais cuidado com essa mulher. Normalmente, ela pode ter seus filhos. Existe a cirurgia de profilaxia para o câncer de ovário. Para a mulher com BRCA tipo 1, depois que ela teve seus filhos, normalmente a gente indica a salpingoforectomia bilateral a partir dos 35, 40 anos. BRCA tipo 2, a partir dos 45 a 50 anos, depois que a mulher já teve seus filhos, a gente costuma indicar a salpingoforectomia bilateral. E para essas mulheres, é possível fazer a terapia de reposição hormonal também, porque elas vão ter uma menopausa cirúrgica, né, que é até mais brusca do que a menopausa natural da mulher, e que normalmente, né, os trabalhos mostram que a terapia pode ser feita até uma idade que naturalmente ela entraria em menopausa. Depois disso já pode entrar oficialmente só terapias não hormonais. Então, no caso da menopausa cirúrgica ou da menopausa induzida por um tratamento oncológico, que também é um pouco do tema de hoje, quais são os artifícios que a gente vai ter, fora a terapia hormonal, que em alguns casos é permitida, né? Por exemplo, câncer de colo de útero, a mulher que faz algum tipo de radioterapia pélvica, quimioterapia, ou mesmo a cirurgia pode causar falência ovariana precoce, ela pode usar a hormonoterapia com segurança. Então, tem estudos que mostram que para pacientes com câncer de colo de útero, que não tem relação com hormônio, tem mais relação com HPV, somente menos de 50% dessas pacientes fazem terapia de reposição hormonal. Então, a cada ano que vai passando, aquela mulher jovem sem, né, terapia, sem o estrogênio, né, os hormônios femininos, como isso vai piorando, né? Então, eu queria que você comentasse, Mayumi, tanto da parte também urogenital, né, que também é uma especialidade sua, o que a gente pode fazer para as mulheres, além da terapia de reposição hormonal, quando possível, e quando não é possível, por exemplo, no câncer de mama, né, câncer de endométrio já mais avançado não pode fazer, câncer de endométrio precoce pode fazer, câncer de colo de útero eu já falei que pode, e o outro que é o câncer de ovário. Quando tem algum câncer de ovário que tem receptor hormonal positivo, não pode fazer, mas o tipo mais comum, que é o seroso de alto grau, que é bastante temido, mas que ele não tem muito receptor hormonal, normalmente aí pode fazer também. Então tem uma janela de pacientes aí, né, eu queria só comentar, que podem sim, né, o caso é que a gente vai avaliar caso a caso. E aí eu vou deixar para você falar aí, também é uma especialidade sua, e das terapias que você tem aí na sua clínica.
Para as pacientes que têm possibilidade, como o senhor falou, de reposição hormonal, a gente faz a avaliação de cada necessidade, cada fase que ela se encontra e consegue avaliar a dose. A preferência é sempre usar um estrogênio com uma fórmula isomolecular, que é similar, idêntica ao que é produzido pelo próprio organismo, que seria exatamente o 17-beta-estradiol. Pode se associar com a testosterona também, que é idêntica à produzida do organismo, e a progesterona micronizada, que é idêntica à produzida pelo organismo, preferencialmente por vias não orais, para fazer fugir da questão hepática, e preferencialmente uma via transdérmica, que tenha absorção local diretamente para o sangue, com uma segurança ali melhor, até para fazer a longo prazo. Então, isso tem que ser bem realmente avaliado em cada caso, se possível. Agora, existe, né, doutor Alex, pacientes que não podem mesmo, né, a terapia de reposição hormonal, elas se enquadram numa, na verdade, fora da maioria, numa minoria, né, pelo que eu entendi das pacientes oncológicas. Mas para essas pacientes também existe sim a chance de melhorar a qualidade de vida, resgatar uma qualidade de vida, principalmente em queixas urogenitais. Igual as pacientes que fazem as terapias locais na região ali vaginal por conta de um câncer de colo de útero, né? Essas pacientes têm um sintoma urogenital muito importante, como perda de urina, um ressecamento genital que leva até mesmo a dor, impossibilidade até de ter uma relação sexual, porque pode sangrar, se machucar. E isso é muito ruim para a paciente. Não só na questão da sua sexualidade, mas também na sua questão de conforto. São pacientes que podem perder urina a um menor esforço, né? Por conta da atrofia ali. Então, para essas pacientes que não têm indicação de uso de hormônio, existe sim um tratamento local, somente para a região da pelve, e aí envolve diversas tecnologias. Poderia aqui listar algumas, que seria o laser de CO2, que ele trazendo, revigora essa mucosa local, trazendo novos vasos sanguíneos e formação de colágeno. Então, ele melhora toda a questão cosmética daquela região, melhora o turgor da pele, evita as fissuras e as lesões, melhora a lubrificação, pode inclusive ressustentar aquele assoalho da bexiga que ficou, perdeu a sua a anatomia natural por conta de uma queda de sustentação, por falta de colágeno. Então, o laser é interessante nesse sentido. Existe a radiofrequência, que tem uma penetração maior em profundidade, ela é muito interessante também. É uma tecnologia que tem uma segurança no sentido de não atingir uma temperatura acima do limite em que a máquina é calibrada e não precisa com que a paciente fique em downtime. Ela não precisa fazer um repouso sexual, por exemplo, porque ela não vai ter sangramento que comumente ocorre após o laser. A gente orienta que essa paciente não tenha relação sexual na semana seguinte, por exemplo, dependendo de como estava a atrofia dela. Então, a radiofrequência não, ela permite essa liberdade à paciente. E a paciente percebe imediatamente após a sessão, pelo edema que se forma ali da produção de colágeno do calor, uma melhora, inclusive, do sintoma urinário, que incomoda demais todas elas. E tem também a radiofrequência ablativa, microablativa, que a gente chama de FRAX. Essa máquina ela faz alteração por temperatura em uma profundidade equivalente entre a radiofrequência e o laser. Então, ela consegue também o mesmo objetivo, que é trazer vasos sanguíneos e formação de colágeno. Tudo isso para ressustentar tanto a questão de arquitetura da vagina e do assoalho da bexiga e também a questão do cosmético ali, da mucosa, da lubrificação e da saúde vaginal e urogenital. Nossa, que legal. E precisa muito, né, Mayumi? Essas pacientes, elas precisam ter acesso, né, a essas terapias. Então, vejo aqui no meu consultório, muito frequentemente, as mulheres que fizeram tratamentos como radioterapia para câncer de colo de útero,
em que ela passa por um período muito difícil desse tratamento. Muito medo que a mulher sente, muitos receios. É uma terapia dirigida para aquela região do colo do útero, então tem aplicações que ela faz no final, que é a braquiterapia localmente ali na vagina, né? Introduz na vagina e aplica a radioterapia, que vai curar ela, né? Mas eu faço um trabalho aqui muito no pós desse tratamento, em que a gente precisa ajudar essa mulher a se reabilitar, ajudar ela também a aceitar que ela pode mais. Então, hoje mesmo eu estava com uma paciente aqui, né, que fez o tratamento de câncer de colo de útero, e eu estava explicando para ela que ela pode mais, né, que ela pode sim ir atrás de um sexólogo, pode ir atrás da fisioterapia pélvica, pode ir atrás da psicologia, porque como esse câncer, ele afeta a vida da pessoa, o psicológico dela. Então, as primeiras relações sexuais podem ser mais difíceis. Então, ter alguém ali para acompanhar, nem que seja para falar, não, é desse jeito mesmo, é assim mesmo. Então, um trabalho que a gente faz, né, que eu faço aqui muito, é de tentar ajudar essa paciente a reconhecer os sinais do seu corpo, a reconhecer que aquilo que ela está sentindo, aquele sangramento que ela pode ter depois do ato sexual, é porque a vagina está mais fininha, né, que ela perdeu elasticidade, pode estar mais encurtada, né, ou estreita, e tudo isso pode ser tratado com essas terapias locais aí, ou com estrogenoterapia, né, e o laser e a radiofrequência, né, igual você está falando. E normalmente, Mayumi, como que é a aplicação? Fala aí pra gente aí no finalzinho pra gente entender quantos minutos que é, por quanto tempo, quando que a mulher começa a sentir a melhora, como que é isso? Doutor Alex, a vantagem é que quando a gente foca muito em terapia regenerativa, a gente acaba tendo um arsenal que a gente pode usar, a gente não precisa ficar engessado, às vezes, numa máquina, né? Então a gente pode associar terapias. Mas basicamente, para paciente que tem sintoma urogenital, que é a questão do ressecamento e da dor na hora do ato sexual, do ressecamento da vagina, da dificuldade dos pós-cirúrgicos e da perda de urina, basicamente essas pacientes precisam de 3 sessões. Essas sessões são divididas com um intervalo devido à neocolagênese, né? Que ocorre no local. Esse intervalo tem que ser respeitado entre 21 e 30 dias entre cada sessão. E após a última sessão, ela é reavaliada após 30 dias da última sessão para avaliar se necessita da quarta. E ela pode ficar até um ano para fazer a próxima. No máximo, Legal. pode ocorrer a necessidade de uma sessão depois de 6 meses para fazer uma manutenção. Mas, em geral, ela pode ficar até um ano para o próximo ciclo de tratamento e manter essa qualidade local ali da mucosa vaginal e da questão também uretral. Legal. E ela pode usar lubrificante, né, hidratante vaginal, o negócio que você falou, são vários, não é só um tratamento, não fica engessado, né? Isso. E vai reavaliando, né? Uhum. Deixa eu ver, acho que tem uma perguntinha. Alguém deixou uma pergunta aqui. O controle do envelhecimento feminino ajuda muito na prevenção dos cânceres e na prevenção das dores crônicas oncológicas. Essa preocupação vem ajudando muito nos meus pacientes também. Parabéns aos dois. Grande Daniel. E realmente ele é um neurocirurgião que é muito ligado, não só da cirurgia, mas no cuidado com o paciente, é uma pessoa realmente diferenciada. E como que é importante esse cuidado global, né, da saúde das pacientes, né? Não só o olhar focado só na doença, né, ou mesmo na prevenção da doença, né, ou só por fazer um exame de controle, não é só pedir uma mamografia anual. É conversar com a mulher, saber quais são as demandas dela, o que ela quer fazer com aquele problema, né? Se ela quer continuar a ter relação sexual ou não, né? A relação sexual por si também
ela pode mudar com o tempo, né? Então, a necessidade da mulher, ela pode se transformar com o passar do tempo, e ela ter essa abertura com a médica, com o ginecologista, com o médico também, e ir trabalhando essas questões também psicológicas, nutricionais, educação física, é que vai levar ela mais longe, né? Viver mais, viver melhor. E é isso que a gente quer, não é, Mayumi? E queria perguntar, saber se você quer dar uma mensagem final aí. Quero agradecer o convite que o senhor me fez. Eu fico feliz demais de estar aqui conversando, dividindo esse momento para trazer informação para as pacientes, porque como eu falei para o senhor, o que eu mais guardo dos seus ensinamentos, além de pegar na mão e ensinar exatamente o que tem que ser feito, é a ouvir, a empatia, o acolhimento, que o senhor não está ali para simplesmente operar um câncer. O senhor está ali para curar uma paciente, mesmo que não seja a questão cirúrgica principal, mas sim curar uma dor, curar um medo, acolher um receio, convencer ela de que talvez aquilo é o melhor, porque naquele momento ela está cega pelo medo. Então, sem ouvir, a gente não consegue realmente tratar do jeito que a gente deve. E eu acho que é isso que eu trouxe do que o senhor passou para a gente naquele momento da época de residência. Eu trouxe e quero levar isso para sempre, espero que eu consiga, mas o câncer é algo que é uma palavra que dá muito medo e as pessoas às vezes não querem nem falar não vou falar nem aquela palavra, é CA, não vou falar câncer. E, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é falar, sim, e prevenção, falar que câncer não é só aquela paciente que tá com o diagnóstico fechado, mas falar que o câncer ele tem todos os outros detalhes, além do próprio tratamento em si, mas existe uma vida ali após, existem desejos, sonhos ainda, vontades, e tudo isso ser bem acolhido faz parte do tratamento. E eu vejo muito que o senhor tem essa postura tão completa e por isso é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Ô, Mayumi, é recíproco e parabéns pelo seu trabalho. E sempre que eu estou diante de um aluno, assim, eu sempre penso assim, o que eu posso ensinar para essa pessoa aqui, né? O que ele pode levar para o resto da vida dele, às vezes, um conhecimento. Do jeito que meus professores fizeram comigo também. Então, a gente tem, né, cada um de nós, profissionais, professores, né? Eu também tive os meus professores que foram fonte de inspiração para mim. E eu poderia citar vários deles aqui, só não vou fazer isso, para também que são tantos, né, pessoas que às vezes te incentivam ou que dão uma palavra, né, que vai moldando ali os seus conhecimentos. Mas o que eu vejo também é que o conhecimento chega para quem quer. E é como se você está num quarto escuro e você abre a janela, né? Você está ali, você abre a janela porque você queria ver a luz. A luz, a gente pode pensar que a luz é o conhecimento. Então, quem busca a luz, né, quem busca o conhecimento, igual você fez muito lá, que eu acompanhei a sua formação, vai brilhar, né, que é o que eu vejo, né, né, já encaminhei algumas pacientes para você e elas te amam, seu trabalho. Parabéns, eu fico muito feliz por isso. Tema muito legal esse de menopausa e câncer. Então, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram
e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.